vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo. De modo especial, quero começar o programa de hoje saudando você, mulher, pela sua alegria, pelo seu aconchego, a mulher que é missionária, a mulher que é religiosa, a mulher que é mãe, mulher de oração, de fé, que dobra o seu joelho no chão e pede a intercessão de Maria pela sua vida, pela sua família, pela sua comunidade. Parabéns a todas as mulheres neste dia, em especial as mulheres que fazem parte da Arquidiocese de Teresina, tá bom? E para que nós possamos ficar fortalecidas cada vez mais na Palavra de Deus, eu convido você para que juntos nós possamos meditar a segunda leitura de hoje. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou como uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, gente, peregrinar faz bem para a alma, faz bem para o coração. É de fato sair um pouco do nosso comodismo para que nós possamos adentrar na história, adentrar nos mistérios de Deus. É justamente sobre isso que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós vamos falar sobre peregrinação e romaria. E para isso temos aqui o Padre Fábio Fernandes. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, bom dia a você, Ana, bom dia a todos que estão conosco nesse programa tão especial da nossa Arquidiocese, que tanta gente está acompanhando com carinho. E a gente começa essa nossa conversa pedindo para o senhor explicar qual a diferença entre romaria e peregrinação. Bom, basicamente, com a cultura judaica, que inicialmente era um povo nômade, entendeu-se que com a constituição de um templo, fazia-se necessário de que esse templo fosse alimentado com as orações, com a presença dos fiéis. De modo que nem todo mundo estava ali residindo no entorno de Jerusalém ou mesmo dentro da cidade de Jerusalém. Para tanto, deu-se a ideia de que era preciso, pelo menos ano a ano, fazer uma peregrinação, subir a Jerusalém, a cidade santa, e, em especial, nessa cidade sagrada, visitar o seu coração, que era o Templo de Jerusalém, ou também conhecido como Templo de Salomão. Daí, essa perspectiva de peregrinação também passou para a nossa vida existencial, nossa vida da fé. Nós todos aqui estamos numa grande peregrinação nas estradas deste mundo rumo ao céu. Só que Jerusalém começou a ficar distante para os primeiros cristãos, para aqueles e aquelas que estavam longe do Oriente e, sobretudo, com a evidência de Roma enquanto capital no Ocidente. Deste modo, começaram então a ir a Roma, daí o termo fazer uma romaria, seguir em viagem aos lugares santos nos quais os apóstolos conviveram, inclusive deram o seu sangue, deram a sua vida. Nesse sentido, fica basicamente essa distinção. A peregrinação dá-se sempre a ideia de ir à Terra Santa, Jerusalém, e depois, devido à distância, dificuldades e logística, ir a Roma, a grande capital, a cidade eterna. Só que também o termo romaria começou a ser aplicado a todos os lugares santos do mundo, de modo que eu posso fazer uma romaria a Canindé, a Juazeiro, eu posso fazer uma romaria e devo a Santa Cruz dos Milagres, aqui na nossa arquidiocese, de modo então que esse termo romaria começou a ser aplicado a quaisquer viagens de cunho religioso, ou seja,
quando uma pessoa, ou uma família, ou um grupo se organizam para juntos em romaria visitar aquele lugar santo. Padre, como o fiel deve se preparar para este momento, né? Ou a romaria ou a peregrinação? É muito, digamos, relativo, embora nessa relatividade existem pontos comuns. Obviamente você tem que traçar bem qual o seu itinerário, aonde você quer ir, onde você quer estar, qual o lugar santo que você deseja visitar. No geral, nós temos duas rotas, né? A rota Terra Santa, a chamada peregrinação à Terra Santa, e as chamadas rotas romarias, que são os diversos lugares de Roma, a Medjugorje, a Fátima, a Lourdes, a Medalha Milagrosa, a Aparecida, a Santa Cruz dos Milagres, a Belém do Pará. Então, tendo clareza desse destino, e aí então começar a organizar espiritualmente, percebendo que a romaria é uma viagem não apenas a um lugar geográfico, mas é uma viagem ao interior de nós mesmos, nesse interior no qual Deus há de nos falar. Pois a romaria é o lugar onde nós estamos sendo encharcados da vontade de Deus e procurando fazer uma revisão de vida e propor novos caminhos e metas. E quais são os benefícios para quem realiza uma romaria ou uma peregrinação? Dom Jacinto ele diz algo muito interessante. A nossa fé, de um modo geral, mas sobretudo nós no Brasil e em especial nós no Nordeste, a nossa fé ela está muito intimamente ligada aos santuários, à devoção popular, ou na linguagem do Papa Emérito Bento XVI, à religiosidade popular. Isso quer dizer ao modo que o povo, com a sua sabedoria iluminada por Deus, absorve a doutrina, os ensinamentos da igreja. Os benefícios são diversos, como acabei de falar, e você, então, a partir disso, avança na pergunta. A primeira, creio eu, o primeiro benefício é sentir-se tendo uma fé renovada. Ir aos lugares santos é entender e redescobrir que Deus está constantemente à nossa procura, só que nós muitas vezes nos desviamos ou até mesmo fugimos do Senhor. Então, participar de uma peregrinação ou de uma romaria trará como benefício, eu lhes asseguro, esse encontro pessoal com Jesus. Porque aqui é bom deixar bem salientado o seguinte: uma romaria, por mais que seja um santuário mariano, por exemplo, Aparecida, nunca é, em primeiro lugar, um encontro primeiro com Maria. O encontro é sempre com Cristo. Todos os ambientes religiosos, marianos ou não, eles vão propiciar um lugar de fé, sim, mas sempre convidando-nos ao centro dessa fé, que é o próprio Cristo. Padre, agora a gente fala sobre as peregrinações que o senhor está organizando, né? As romarias também. Como os fiéis podem participar? Bom, eu, como outros padres também na nossa arquidiocese, no estado do Piauí, como alguns leigos e leigas, nós temos aqui no nosso estado muitas opções de viagens, tendo acompanhamento de padres, diáconos ou leigos. As que eu fui designado por acompanhar ao longo do ano são 4. São viagens muito bem pensadas, muito bem rezadas, sobretudo naquele princípio que o Padre Tony sempre fala, e inclusive ele escreve nesse último livro dele, né? Peregrinar é uma vocação. De modo que esse ano teremos, no dia 20 de abril, a chamada Terceira Romaria Pascal, onde nós vamos aos santuários do Brasil e da América do Sul, Aparecida, de Assunção, no Paraguai, Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai. Em agosto, nós vamos de ônibus. Muitos não têm essa coragem. Eu gosto. O ônibus faz parte da minha trajetória de vida. Então, nós vamos daqui de Teresina para São Paulo. De lá voltamos, passando por Brasília, Canção Nova, Aparecida, Santa Amada e Paulina. Vamos a Gramado Canela, Foz do Iguaçu, Caldas Novas, Divino Pai Eterno, nessa grande viagem de ônibus em agosto. Eu sempre tenho vários materiais, mas qualquer informação, vocês podem entrar em contato com os telefones que estarão aqui no vídeo. Certamente as pessoas ligadas às viagens vão lhe dar as melhores informações possíveis.
Nós agradecemos a participação do Padre Fábio Fernandes aqui conosco, explicando sobre peregrinação e romaria e também apresentando aí alguns roteiros para esse ano. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço, digo, não tenham medo, peregrinar é uma vocação e certamente se você for, meu irmão, minha irmã, nós voltaremos melhores do que fomos. Que Deus nos abençoe. Obrigado em tuas mãos por essa oportunidade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agora vamos conhecer no quadro Minha Família, Minha Base a história do casal Evaldo e Maria da Conceição. O interessante dessa família é porque foi a filha a grande incentivadora da caminhada missionária de toda a família na igreja. A igreja ensina que é de responsabilidade dos pais incentivar e preparar os filhos para a caminhada cristã, mas em alguns casos a história pode ser diferente e é através dos filhos que a caminhada na igreja se intensifica. Foi assim com a família de Maria da Conceição e Evaldo. Eles participavam de algumas missas, mas não se doavam por completo. E foi através da filha Camila que a caminhada do casal começou a ser perseverante. Eu sempre rezando e pedindo a Deus que tocasse o coração do meu pai, do meu irmão, né, da minha mãe. E foi no momento de Deus. Eu acredito que foi no momento de Deus, eles despertaram isso. Até porque eu passei no vestibular para a Universidade Federal em Parnaíba, passei 5 anos em Parnaíba. E tudo que eu assumia na comunidade, eles, de certo modo, assumiram, né? E também eles foram chamados para fazer o SCC, e foi muito importante. O SCC também foi uma base importante para os meus pais. Maria da Conceição fala sobre o início da sua vida cristã e o incentivo que recebeu por parte da filha Camila. A gente costumava ir, mas na igreja longe, e ela começou a entrar aqui na nossa comunidade, começou a chamar a gente. Nós só íamos domingos na igreja e só. Aí ela voltou e, mamãe, você tem que vir aqui. Aí fomos e começamos a andar na nossa comunidade. Evaldo Santos conta também sobre o seu início na caminhada cristã, onde a filha o incentivou a ser mais próximo da casa de Deus e o sentimento por hoje fazer parte de tudo isso. A nossa fé era muito pouco também. A gente aumentou a nossa fé e aumentou a nossa caminhada. Através da Camila, né, como ela começou, e a gente começou essa caminhada e eu não quero desistir dessa caminhada, porque é uma caminhada boa, é sincera, porque até as amizades, a amizade da igreja é diferente das outras amizades, uma amizade sincera que a gente acredita, né? E a gente continua. A filha, responsável por levar os pais para essa caminhada, fala sobre o início de sua jornada na igreja, quando ela passou de fato a caminhar, participar, as dificuldades que enfrentou e sobre as mudanças na sua vida. Um despertar para a minha vida, né? Entrei na catequese, agradeço muito a minha base, a minha iniciação cristã, que também foi uma porta, né? Foi um discernimento para a minha caminhada. E, na época, na paróquia São João Evangelista, quem cuidava eram os padres italianos. E na minha comunidade era o padre Luca. Quando eu cheguei no grupo, no meio de semana, eles pediram para me ler o Evangelho, né? E eu ainda não sabia discernir o que era Evangelho, né? Não sabia pegar numa Bíblia, né? E depois pediram para me fazer a reflexão. E eu fiquei, o que é reflexão? Como se faz a reflexão? Foi quando eles foram me dando assim algumas diretrizes, né, para me poder conduzir essa reflexão. E pequena, eles perceberam que tinha algo, né, bom em mim, assim como o padre, né, onde ele aos poucos ele foi me inserindo em algumas atividades dentro da comunidade. Ele, Camila, a nossa comunidade está precisando de cantora. Eu, padre, mas eu não sei cantar. Ele, mas eu lhe ajudo. A Camila, a gente está precisando de alguém para fazer a leitura, para fazer o comentário, precisando de coroinha, né? De um certo modo, foi me colocando em várias pastorais. Apesar de toda a fé de Camila, ela tinha uma grande resistência com a devoção por santos. Não acreditava de forma alguma. Mas certo dia, sua mãe encontrou próximo de um rio a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ao chegar em casa,
todos da família começaram a perceber que a aparição da imagem foi um milagre. Eu sempre dizia que era tipo como fosse uma católica protestante, porque na comunidade tinha várias imagens, principalmente de Nossa Senhora, né, de Maria. E aí eu achava demais, mas gente, por que as pessoas fazem essa adoração, as imagens? Que católicos são esses? Eu sempre indagava isso. E aqui em casa também, a mãe com um monte de imagens de Nossa Senhora. Mãe, para que tudo isso? Não precisa. E aí, de certo modo, que tanto na igreja como aqui em casa, eu escondia as imagens. Eu cobria as imagens. Às vezes, quando as pessoas na igreja procurar, cadê a imagem de Nossa Senhora do Rosário? Cadê a imagem de Nossa Senhora das Graças? Eu ficava calada. Mas estava lá na sacristia, escondida, né? Mas depois que aconteceu, né, essa graça, que meus pais, né, minha mãe em especial, achou essa imagem no Rio Poti, as imagens do Rio Poti, quando ela chegou aqui, ela chegou muito emocionada. E estava eu e meu irmão na sala, assistindo. Quando eu olhei para a mãe, ela assim, pela emoção dela, e foi um momento de muita graça. E tanto eu como meu irmão, a gente começou a rezar. Eu disse, até meu irmão está rezando, então é porque é um momento de bênção. E a partir daquele momento, eu comecei a abrir mais o meu coração para Maria. O filho do casal, Elton, fala sobre a importância que a família tem na vida dele. Como espelho, eles três. Se não fosse eles três na minha vida, eu acho que eu não era nada. Um dos frutos desta família foi o neto Heitor, filho de Elton, que aos 8 anos já começou sua caminhada na igreja. Quando der para a igreja com eles também, eu vou. Esse ano, em agosto mais ou menos, eu vou ir fazer catequese. Aí ser muito melhor. E assim, a família segue unida na caminhada da igreja e na devoção por Nossa Senhora da Conceição. Minha família é minha base. E todo o conteúdo que é exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você também tem a oportunidade de rever no nosso canal do YouTube. O link aparece logo abaixo no seu vídeo. Vale a pena acessar o canal, se inscrever, deixar o seu like nos nossos vídeos e também compartilhar esse conteúdo com quem você desejar, tá bom? Nós agora vamos a um rápido intervalo, já já eu retorno com mais Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. A Arquidiocese de Teresina convida você para participar da Páscoa do Senhor na 6ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. No dia 12 de abril, concentração no Parque Poticabana a partir das 4 horas da tarde. Em seguida, procissão luminosa e missa no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. Camisas à venda no Centro Pastoral Paulo VI, nas paróquias, diaconias e áreas pastorais da Arquidiocese. Traga a sua vela e participe! 12 de abril, Teresina Ressuscita com Cristo. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E neste Dia Internacional da Mulher, nós queremos apresentar para você uma entrevista que traz uma abordagem sobre a importância da mulher que ora, que dobra o seu joelho no chão e que intercede por todos aqueles que estão ao seu redor. Para isso, nós vamos conversar agora com Irene Cruz, ela que é coordenadora diocesana do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esse convite. Estamos aqui para responder o que você nos perguntar. E a gente começa essa nossa conversa lhe perguntando qual é o principal desafio de ser uma mulher cristã. O maior desafio é a gente conciliar, né, a família com a mulher de oração. Porque a nossa família nós temos que ser aquela mãe, né, ser esposa e também ser a mulher religiosa que está dando testemunho dentro da sua própria família. Esse é o desafio que a gente encontra para conciliar, né? Conciliar esses momentos e que a gente está sempre pronta para colocar joelho no chão e orar pelos nossos filhos. E como se inspirar no exemplo de amor de Nossa Senhora?
Nossa Senhora é a nossa mãe, que está sempre de nosso lado, que está sempre nos amparando e nos dando exemplo de bondade, de caridade, de amor, como ela teve com Jesus Cristo. E toda mãe deve se espelhar, né? Buscar em Nossa Senhora a sua humildade, o seu silêncio, a sua vida de oração. E agora falando do movimento, né, Mães que Oram pelos Filhos, qual é o princípio desse movimento? O que é que ele tem como base? O movimento Mães que Oram pelos Filhos tem como base ser a mãe intercessora de cura e restauração pelas famílias, não só pelas nossas, mas pelas famílias do mundo inteiro. E o nosso lema é que nós sejamos essa mulher orante. E agora vamos falar também sobre a caravana que o movimento está organizando para São Paulo, né, para o 6º encontro do movimento. Eu queria que a senhora me falasse um pouco como está sendo organizado esse momento. O 6º Congresso Nacional, ele vai acontecer em Cachoeira Paulista, mas a nossa caravana aqui do Piauí, nós vamos sair no dia 23, com 26 mães de todo o Piauí, e também tem 2 do Maranhão também. E nós vamos passar o dia 23 no Santuário de Nossa Senhora La Salete, que é a nossa padroeira do nosso movimento. No dia 24 nós estaremos em Aparecida, que será a missa de abertura, vai ser presidida pelo Dom Giovanni, né, que é um anúncio apostólico aqui do nosso Brasil. E no sábado e domingo nós estaremos em Cachoeira Paulista, para nos assistir às palestras, né, o show oracional que vai ter, que as mães vão cantar para as mães, no sábado e domingo. E na segunda-feira a gente vai de volta novamente para Aparecida, passa o dia em Aparecida e vem embora à noite, 10 horas da noite, chegando aqui na terça-feira pela manhã. Nós agradecemos a participação de Irene Cruz, ela que é coordenadora diocesana do movimento Mães que Oram pelos Filhos e conversou conosco sobre a importância da mulher de oração. Muito obrigada. Eu que agradeço e convido você, mãe. Não precisa você ter filhos problemáticos, não. Você pode vir participar conosco nas terça-feiras, às 15 horas. Nós começamos a nossa reunião às 15 horas, aqui mesmo na Capela de São Miguel Arcanjo, né? E você vai ter vida de oração, conhecer como é uma mulher de vida de oração. Você vai aprender a ser essa mãe orante pelos seus filhos. Bom, eu sou a Major Elisete, sou policial militar há 22 anos, mas sou nascida em uma cidade pequena chamada Piracuruca, uma cidade muito católica. E aos 8 anos de idade, eu já estava fazendo a minha primeira comunhão. Aos 10, já era catequista. Então, a minha vida no catolicismo é desde pequenininha. Nasci dentro da Igreja Católica e trouxe comigo até hoje, né, essa fé num Deus que tudo pode e na intercessora que é Nossa Senhora, nossa advogada. Encontrei aqui em Teresina, para dar prosseguimento a esta minha vida de oração, o grupo de mães que oram pelos filhos. Nós nos encontramos aqui na Capela de São Miguel Arcanjo todas as terças-feiras e é um grupo de mulheres que se reúnem para orar pelos seus filhos. Eu particularmente distou um pouco das outras, de algumas amigas nossas, porque eu vim para o grupo por amor. Dizem que as pessoas se aproximam de Deus ou por amor ou pela dor. A maioria pela dor. No meu caso, foi por amor. Eu já vivo esta vida de oração há muitos e muitos anos, dentro de uma família muito fervorosa na fé católica. Tenho uma mãe que é aquela, sabe, fervorosa, que vive mesmo de joelho no chão e terço na mão, orando por seus filhos. Então, aqui em Teresina, nós temos esse grupo maravilhoso que está de portas abertas para você que é mulher, que é mãe, que é filha, que é neta, que é avó. Então, venha conosco, vamos orar juntos por nossos filhos. Em comunhão com o Santo Padre, vamos acolher o pedido de oração do Papa Francisco para este mês de março.
Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Lembrando a você que notícias da Arquidiocese de Teresina você também acompanha no programa de rádio Em Tuas Mãos no Rádio, que é transmitido pela Rádio Pioneira FM de Teresina, 88.7. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, e você pode sintonizar, pode participar, levar também o conteúdo da sua comunidade, da sua paróquia. Por isso, sintonize a Rádio Pioneira e também participe do Em Tuas Mãos no Rádio. Nós vamos a um rápido intervalo, já já a gente retorna com mais Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. A Arquidiocese de Teresina convida você para participar da Páscoa do Senhor na 6ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. No dia 12 de abril, concentração no Parque Poticabana a partir das 4 horas da tarde. Em seguida, procissão luminosa e missa no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. Camisas à venda no Centro Pastoral Paulo VI, nas paróquias, diaconias e áreas pastorais da Arquidiocese. Traga a sua vela e participe! 12 de abril, Teresina Ressuscita com Cristo. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E dentro desse processo de evangelização de uma igreja em saída, que é tão pedido pelo Papa Francisco, é que fiéis de um condomínio aqui de Teresina estão se reunindo para vivenciarem momentos de espiritualidade. Todos os domingos, moradores do residencial Aldebaran Ville, localizado na zona leste de Teresina, participam da Santa Missa no próprio condomínio. A iniciativa da celebração partiu de um grupo de moradores. Eles sentiram a necessidade de ter um momento de espiritualidade entre os condôminos. Começou com uma novena de Natal no ano de 2015. É sempre aquela coisa do Espírito Santo, né? E tive a vontade de conhecer alguns moradores e tudo, e tive a vontade de fazer o terço. E a gente começou com uma novena de dezembro, né? Novena de Natal. E aí, depois, a gente viu a necessidade de ter o terço, todo dia 13. Aí, todo dia 13, a gente tinha os terços nas casas. E aí, foi aumentando a vontade, e aí, quando foi um dia dos pais, tinha uma coordenação, uma comissão aqui do condomínio. E nessa comissão surgiu essa vontade de fazer a missa do Dia dos Pais, né? Teve um culto e teve a missa. E aí, a missa, desde então, não parou. Então, assim, a gente vê a comunidade empolgada de vir celebrar, trazer a família, dia de aniversário, festejar a data de casamento, batizado, enfim. A celebração acontece no Salão de Jogos. O espaço é reorganizado com cadeiras, mesas e imagens para que a missa aconteça. O padre Damião Rocha assumiu há quase 3 anos a celebração da missa aos domingos e elogia a iniciativa dos moradores. Eu achei a iniciativa muito boa dos próprios condôminos, eles que começaram reunindo para rezar o terço, depois queriam algo mais, a Eucaristia. E assim eles participam da Santa Missa e após a participação eles continuam a vivência da Eucaristia, atendendo uns aos outros, por exemplo, visitando idosos e comentando a celebração na própria família em casa. Para a celebração, toda a parte litúrgica também é organizada pelos moradores. Poliana é coordenadora de liturgia e fala sobre essa missão. Queira que não, a gente tem que ter uma entrega muito grande, então um domingo a gente já está pensando no outro,
mas para mim foi muito gratificante, né? Essa coisa de ter a missa dentro do nosso condomínio, ter essa celebração, porque na época que eu cheguei minha filha era muito pequenininha, então para sair daqui lá para a cidade, como a gente gosta de dizer, né, em busca de assistir a celebração do Senhor todos os domingos, era um pouco difícil. Então, quando começou aqui, não, a gente vinha, então podia deixar as crianças já aqui na brinquedoteca. Então, isso acho que trouxe com que muitos vizinhos nossos começassem a participar da nossa missa. Seu Pedro faz parte da equipe de liturgia e celebra com gratidão a missão que lhe foi confiada. Muito feliz. Eu já havia feito, ainda quando garoto, né? Eu tinha participado, ajudado nas missas e sempre fiquei envolvendo, né? Mas aqui, quando eu fui convidado, o primeiro comentário fui eu convidado para fazer, eu fiquei até, mas a gente, pela sua maneira de ser, sabe que vai dar certo. E graças a Deus está dando certo. Para a Dona Maria de Fátima, esse compromisso semanal tem uma importância especial. Foi muito bom, foi maravilhoso, até mesmo por conta do meu pai, que hoje mora com a gente e tem uma assistência maravilhosa. Todo domingo ele recebe a Eucaristia em casa, recebe a assistência durante a semana, tanto do padre como dos nossos ministros. O condomínio conta também com um grupo de oração Filhos de Maria, vinculado à Renovação Carismática Católica. São os momentos de oração e espiritualidade que fortificam a fé. Como eu digo aqui, o grupo de oração é um braço dessa comunidade, é um braço da missa. A gente está aqui hoje ao domingo na missa. Para não esperar até o outro domingo, a gente se reúne no grupo de oração. Então é um momento que você tem uma maior proximidade com Cristo, você celebra, você reza, você reflete, você medita, você aprende. Então, assim, o grupo de oração, ele só vem a somar, a dar aquela força extra na caminhada. Os condôminos falam também de uma melhora na convivência entre os vizinhos, desde que esses momentos de espiritualidade passaram a ser realizados no residencial. Melhorou 100% o nosso aspecto de convivência, de fraternidade, de amizade, de cumplicidade no campo espiritual. E a Arquidiocese de Teresina realizou o 3º seminário de iniciação à vida cristã. O momento foi de encontro, mas também de formação para agentes de pastorais que desejam cada vez mais crescer na fé. Mais de 200 agentes de pastorais da Arquidiocese de Teresina participaram do 3º Seminário Arquidiocesano de Iniciação à Vida Cristã, que foi realizado no dia 29 de fevereiro. O evento aconteceu no auditório Dom Avelar Brandão Vilela e teve como tema Mística, Mistagogia e Liturgia. Padre Amadeu Matias foi o assessor do seminário e fala sobre essa temática. A iniciação à vida cristã tem sido uma preocupação da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, no mundo inteiro. Nossa missão é evangelizar. Como é que as pessoas chegam até Jesus? Então, a iniciação à vida cristã compreende essa transmissão da fé, especialmente com a chamada inspiração catecumenal. Com isso, a transmissão da fé não se dá somente através de conteúdos, mas se dá através da vivência cristã. A vivência cristã começa com o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, um encontro que provoca a conversão, que provoca o discipulado, que faz a gente viver em comunidade e que faz a gente procurar compreender cada vez mais esta fé em vista não somente da satisfação e do crescimento pessoal, mas também da missão. José Filho é catequista da paróquia Nossa Senhora das Dores e fala sobre o incentivo para a iniciação à vida cristã na sua paróquia. A gente já está tentando resgatar os cristãos, porque com os tempos novos, né, aquela catequese antiga já não estava mais resgatando, principalmente os adultos, né? Então a gente acolhe e eles passam 1 ano e meio conosco, a gente falando o que é a igreja, o que são os sacramentos, explicando passo a passo o que é a vida do cristão. E através disso, como o Padre Amadeu falou, eles têm
o encontro pessoal com Cristo, com Deus. A iniciação à vida cristã é de responsabilidade de toda a igreja, inclusive da pastoral do batismo, que Socorrita Rufino faz parte. Eu vejo de singular importância, principalmente porque com o batismo é que se inicia essa vida. Então, a pastoral do batismo, mais do que nunca, precisa estar nesse momento, né? E a gente espera, com certeza, que esse momento de interação possa ajudar a gente a crescer mais em informação e também em consciência, podendo ajudar mais os pais e aqueles que participam dessas reuniões com a gente. Esse já é o terceiro seminário que a Comissão Arquidiocesana de Catequese realiza, com foco na iniciação à vida cristã. O coordenador de catequese destaca os avanços da pastoral nos últimos anos. O primeiro seminário da iniciação à vida cristã nos convidou a uma conversão pastoral. O segundo nos deu continuidade nesse processo de amadurecimento nesta caminhada de discípulos e discípulas que somos de Jesus Cristo. E este terceiro seminário nos convida a vivenciar o mistério de Cristo que se atualiza cada dia na nossa vida de discípulos que celebramos essa presença vital de Cristo em nosso meio. E os avanços que se deram, que aconteceram, foram exatamente os avanços da unidade, da sinodalidade, daquelas que são as pastorais afins, que caminham juntas neste processo catecumenal. É um grande avanço na nossa igreja particular de Teresina. Essas e outras informações você também acompanha no nosso site arquidiocesediteresina.org.br. Nós vamos a um rápido intervalo, já já eu retorno com o quadro Artista da Fé. Em tuas mãos. A Arquidiocese de Teresina convida você para participar da Páscoa do Senhor na 6ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. No dia 12 de abril, concentração no Parque Poticabana a partir das 4 horas da tarde. Em seguida, procissão luminosa e missa no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. Camisas à venda no Centro Pastoral Paulo VI, nas paróquias, diaconias e áreas pastorais da Arquidiocese. Traga a sua vela e participe. 12 de abril, Teresina Ressuscita com Cristo. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do Moisés Rego. Ele que é artista plástico e tem uma experiência muito interessante com ofertar os dons no Santuário São Francisco de Assis. Existem diversos dons e algumas pessoas, ao nascerem, são presenteadas por Deus. Às vezes, esse dom demora anos para se revelar, porém, em alguns casos, é descoberto bem no início da vida. Foi assim com Moisés Rego. Aos 5 anos, já começou a sentir que o seu talento era a pintura. Comecei a trabalhar com desenho e pintura, como toda criança, desde os 5 anos de idade. Então, após a alfabetização, a criança tem um contato muito presente com o desenho, com a pintura, então partiu muito dessa fase inicial, provocação da escola, né? Então, aos 5 anos, eu sempre fui praticando, sempre fui desenhando, e, paralelo, sempre os meus pais observando o que eu construía, e sempre incentivando, né? O apoio da família para o aprimoramento desse dom foi de extrema importância. Eles perceberam sua habilidade e deram toda a assistência que Moisés precisava, mesmo com toda a dificuldade que passavam. Quando eu estava trabalhando com desenho com a pintura, naquele período, naquela época, nós não tínhamos um acesso a materiais. E o meu pai sustentou a gente, minha mãe, vendendo caldo de cana e minha mãe fazendo bolo. Para um período onde você não tinha determinados conhecimentos de materiais, você só tinha muito a vontade de fazer o desenho, e eu não tinha conhecimento de pessoas que desenhavam e pintavam. Isso vinha por um impulso mesmo de uma vontade. Então, meu pai, no seu espaço que ele vendia caldo de cana,
ele juntava os pacotes de carteira de cigarro, os maços de cigarro, que por dentro eles eram branco, por fora tinha textura, mas por dentro era branco. Então ele separava vários montinhos desses papéis, porque naquele período ele não tinha como comprar uma resma de papel sulfite. E a gente pegava a caneta Bic. Então eu desenhava com caneta Bic, fazendo os desenhos no fundo do papel de cigarro. E assim era o meu treino diário, constantemente. E passei a desenhar personagens da TV, personagens de quadrinhos, de desenhos animados daquela época, dos anos 80. E depois eu fui passar a observar as coisas em minha volta. Desenhar a natureza morta, frutas, tentar copiar pessoas. Com o passar do tempo, Moisés se dedicou nas mais variadas pinturas. Porém, na intenção de aprimorar a sua técnica, começou a realizar pinturas de cunho religioso, que para ele eram pinturas com maior nível de dificuldade e que se faziam presentes em sua vida. A arte cristã esteve sempre presente na minha vida por conta da minha formação, da minha educação familiar. Os meus pais sempre tiveram uma ligação com um lado espiritual religioso católico. Eles são da cidade de Barras e minha infância, juventude, minha adolescência sempre foi se deslocando a Barras, lá padroeira Nossa Senhora da Conceição, e sempre a gente ia para a igreja, para os eventos religiosos, para os momentos. E nesse intuito, nessa situação, você via o sagrado, você via o espiritual como algo que te provocava, né? Que chamava uma certa atenção. Então, meus primeiros trabalhos foram inspirados muito no lado religioso. Depois de alguns anos realizando a pintura sacra, o artista sentiu um grande desejo de presentear Deus e a igreja onde participa desde criança com o seu dom. A igreja em questão é o Santuário São Francisco de Assis, na Forania Sudeste. A igreja era vista como um espaço de encontro com Deus, então pensei que dentro da igreja eu pudesse contribuir para a formação da igreja, né, para a formação dentro da nossa religiosidade cristã. E numa oportunidade procurei as pessoas da igreja, os responsáveis, para que eu pudesse fazer esse trabalho de doação. É aqui nesta sala onde Moisés desenvolve a sua arte. Ele reúne o dom, a técnica e a fé. E, além disso, ele também pratica outras habilidades, a arte de ensinar. Os alunos aprendem a desenvolver técnicas e aprimorar as suas habilidades através da arte. Especificamente a arte, ela é comunicação. Ela é uma comunicação de você para você, porque quando você acredita que aquela linha supostamente é reta, essa segurança tem que partir muito do autor. E quando você vem com a borracha a apagar aquela linha que você não gostou, esse afirmar e esse negar são diálogos muito particulares. Então, você lidar com isso de cada pessoa que procura aprimorar essa comunicação que é da área das artes é bem delicado. Porque cada ser humano tem um modo de percepção, cada pessoa tem uma percepção, e essa percepção ela deve ser vista nas suas individualidades. Então, são 20 anos que eu leciono, e nesses 20 anos que eu leciono, cada educando, cada momento com o educando é uma vivência, é uma experiência. E assim, Moisés Rego segue com seu projeto de evangelização através da arte. Vamos ao quadro Dicas da Fé, este quadro que tem o oferecimento da livraria Nova Aliança. Você acompanha no seu vídeo o endereço e também o telefone da livraria. Vamos à dica de hoje. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita.
A nossa dica da fé de hoje é a Bíblia da Mulher Devota, da editora Santuário. A Bíblia conta com uma parte introdutória que fala sobre as mulheres da Bíblia, destacando a sua importância em cada tempo que elas estavam inseridas. Além disso, a Bíblia conta também com orações especiais para a mulher e de devoção à Nossa Senhora. Aproveite a nossa dica para presentear a mulher que você ama. Começamos a segunda semana da Quaresma. E eis que, como cada ano acontece, neste segundo domingo quaresmal, a Igreja nos apresenta a face gloriosa de Jesus. Aquele que vai ser morto, sepultado, se mostra antes da paixão aos discípulos como alguém que tem poder e tem poder divino. Conforme Mateus, no capítulo 9 do seu Evangelho, Jesus leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ao Monte Alto. A Bíblia não denomina propriamente esse monte, mas diz o Monte Alto. E o único que tem naquela região é o Monte Tabor. Eu já tive a ocasião de estar 3 vezes nesse Monte Tabor. Realmente é uma beleza todo o entorno do monte. Se sobe através de oliveiras e outras árvores e chegando lá se descortina a bela paisagem. Foi ali que Jesus mudou de figura diante de Pedro, Tiago e João. Os mesmos discípulos que ele levaria ao Getsêmani, quando ele vai orar antes da paixão, naquela angústia, dizendo: minha alma está angustiada, eu estou triste até a morte. Uma angústia mortal, suando sangue. Era o grande momento da decisão da paixão. Então, os 3 que vão presenciar o momento de tamanha dor de Jesus, ele chama antes por misericórdia, para não deixá-los escandalizados, para não deixá-los incrédulos, o chama para ver a sua glória. E Jesus se transfigura, muda de figura. A Bíblia diz que seu rosto era resplandecente como o sol, e suas vestes brancas como a neve. E de repente os 3 discípulos viram ao lado de Jesus Moisés e Elias. Nós poderíamos nos perguntar por que Moisés e Elias? Precisamente porque a Bíblia para os judeus tinha 2 partes, a lei e os profetas. A lei representada por Moisés, que recebeu as tábuas dos mandamentos no Monte Sinai, e Elias, que era o grande profeta mais considerado, que tinha sido arrebatado em carro de fogo. Então, Moisés e Elias significa toda a revelação divina, toda a escritura sagrada estava ali representada por esses 2 homens. E, de repente, como uma nuvem, sinal da glória de Deus, envolve os 3, Jesus, Tiago e João, e ainda Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. E a beleza e o esplendor daquele momento é tal que Pedro diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E nessa hora, ouve-se uma voz vinda do céu: este é meu filho amado, escutai-o. A Quaresma é tempo de escutar a Jesus, escutar a sua palavra. Para isso, nós dedicamos mais tempo à oração, à leitura bíblica. Irmãos e irmãs, é tempo de tomar a Bíblia Sagrada na mão, ler com mais amor, ler com mais calma, ler com o coração, para escutar a voz do Senhor. E eu lhes dou uma sugestão. Vamos renunciar um pouquinho de tempo do WhatsApp. Vamos renunciar um pouquinho de tempo do celular, 10 minutos por dia, e vamos dedicar à leitura bíblica. O evangelista Mateus vai nos acompanhar ao longo deste ano. Vamos, na Quaresma, ler o evangelista Mateus.
ele vai nos dar este rosto de Cristo. Às vezes as pessoas se maravilham diante de um quadro bonito, olha como representaram Jesus tão bonito. Mas nos evangelhos nós temos a verdadeira face de Jesus, pintada não com óleo, não com lápis, com tinta, mas pintada pelo próprio Espírito Santo que inspirou os evangelistas a escrever os evangelhos. Então, vamos a esta fonte. Aqui Jesus nos fala, aqui seu Espírito recria para nós a palavra eterna de Deus. O contato com a Escritura Sagrada nos leva a um conhecimento maior de Jesus, o desejo natural de segui-lo e a intimidade com ele realizada pela oração. Coloquemos em prática esse bom propósito. E por hoje é só. Desejo mais uma vez a você, mulher, um feliz dia, que a sua vida possa ser sinal cada vez mais de afeto, de carinho, de aconchego para toda a humanidade. Parabéns, tá bom? Nós nos encontramos no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Até lá!